Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Nova Humanidade. E aí, você já sabe quais são os sintomas do despertar? Você já está nesse processo do despertar? Já está começando? Já começou? Já está adiantada? Como é que está aí para você toda essa mudança, essa avalanche de mudanças que o processo do despertar ocasiona dentro de nós? E também acaba mexendo com a nossa vida no exterior. Nós acabamos fazendo movimentos, mudanças, tirando coisas velhas da nossa vida, querendo, desejando que coisas novas comecem a acontecer. Mas só que no começo do processo de despertar, a gente não fica tão feliz assim, como eu estou dizendo que ficamos. No começo, a gente costuma ficar um pouco mais apreensivo, desconfortável. Por quê? Porque é muita luz entrando para dentro do nosso interior que ainda estava adormecido. Nós precisávamos que ele acordasse, acordar esse gigante que tem dentro de nós, que dentro de nós existe um mundo tão gigante, mas tão gigante, que quando a gente se der conta, isso vai acontecer, eu tenho certeza absoluta que toda a humanidade vai se dar conta da grandeza que tem dentro de nós, que quando a gente se dá conta disso, a gente começa a entender e enxergar que nós podemos tudo. Nós podemos ser completos, nós podemos ser plenos, um significado de plenitude, de bem-estar, de se sentir bem aonde quer que esteja, no movimento que estiver acontecendo ali no teu entorno. Então, tem pessoas que já vivem nesse movimento. O processo do despertar, eu meio que desenhei ele no sentido de trazer mais didático, de trazer com 5 etapas. O processo de despertar, ele funciona com a primeira etapa, é aquela etapa em que a gente começa a acordar. Nós começamos a sentir sintomas físicos e aí a gente começa a ter confusões mentais, nós começamos a achar que nós não estamos muito bem. Já ouvi pessoas, clientes, mentorados meus e outras pessoas em palestras, cursos, e colegas também, familiares, dizendo assim: olha, eu acho que eu estou ficando meio louco, mas eu não tenho com quem falar isso. Se eu falo isso para alguém que está ali do meu lado, ele vai achar que eu realmente estou louco. E aí, o que a gente consegue perceber disso? No primeiro movimento do despertar, é um acordar da escuridão e começar a ver coisas que até então a nossa visão não tinha capacidade para enxergar. Por quê? Porque o nosso gigante interior estava dormindo. E estava dormindo totalmente preso em véus, em blindagens do nosso ser, principalmente no nosso campo mental. Nós não conseguimos ver porque nós estávamos com a nossa visão escurecida, ou até bifurcada, ou até com alguns tampões em frente aos nossos olhos. O que está acontecendo hoje? Com toda essa frequência de energia que está entrando no planeta, nós começamos a receber muita iluminação, então muita luminosidade, e alguns véus estão caindo de forma sem que a gente peça, sem que a gente faça movimento nenhum. E cai de uma hora para outra, de repente, opa, eu acordei. Eu acordei para o quê? Eu acordei para ver a vida como ela é, e não na ilusão em que eu estava preso. E isso muda muita coisa na nossa vida, tá? Nós começamos a querer fazer aí um turbilhão de coisas que nós começamos a querer fazer e a gente meio que começa a querer virar a vida ao avesso. Essa é a sensação. Eu quero mudar tudo. E às vezes a gente toma até algumas decisões que são inapropriadas. Naquele momento podem até parecer que elas têm muita relevância, mas com o passar do tempo, nós começamos a perceber que a gente podia ter dado um pouco mais de tempo naquilo, ou poderia ter amaciado um pouco mais aquela relação, aquela situação que eu estou vivendo, e ido para outras questões. Então, o que eu quero dizer é que
a necessidade de urgência, ela fica muito avolumada nesse período do processo do despertar, principalmente na primeira fase, que é a fase em que tudo vem à tona, mas vem muita coisa. Mesmo que você já tenha sido alguém que viveu a espiritualidade, estudou a espiritualidade a vida inteira, que viveu, que leu, que palestrou, que sentiu, tá? Quando esse despertar, que é o seu despertar, tá? Não existe um despertar igual para todos, mas é o seu despertar. Quando ele acontece, é porque você está indo para uma fase muito melhor do que aquela que você estava. Então, independente do que você já fez, do que você já foi, do que você é e do que você, né, já lidou, onde você passou, onde você já esteve, os cursos que você fez, quando acontece o despertar, ele vai tocar ali no âmago do seu ser. Porque ele vai tocar diferente, ele vai tocar numa frequência diferente daquela que ele tocava anteriormente. E quando ele toca nessa frequência nova, muitas coisas começam a emergir, coisas que precisam ser cuidadas, curadas, resolvidas, curas que você precisa começar a olhar para elas, começar a fazer, porque a sua cura, ela precisa ser feita para que uma geração inteira possa também ser curada. E se você é uma pessoa que busca muito por instrução, por informações, essa busca que você faz, ela vai facilitar muito mais esse processo de despertar. Talvez você não fique numa linha de tempo muito determinadas repetições, determinados movimentos, e também para pedir socorro, né? E quando a gente começa a entrar nesse processo de despertar, se a gente não dá conta sozinhos, nós precisamos pedir ajuda. E isso faz parte até do aprendizado. Se esse for o seu aprendizado, talvez seja importante se colocar nesse lugar de receber ajuda. E se esse não for o seu aprendizado, for outra forma de você também aprender, porque nós estamos aqui no planeta escola, então convenhamos que o que quer que seja, na medida daquilo que a gente necessita para ver a experiência que nós estamos encarnados aqui para fazer isso, então, para viver essa experiência, nós vamos receber aquilo que nós precisamos para a nossa experiência ser a melhor possível e nós podermos evoluir.